So safe to sing Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house
Glória a Deus, gente. Já vamos entrar aí na palavra. Isso aí, já tem 10 pessoas conectadas aqui. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Boa noite, pastora Hilda. Boa noite, irmão Miguel, pastor Miguel. Boa noite, Fernando. Paz seja convosco. Pastora Valéria está aqui também. Está seguindo aqui pela página da IEQ das Vieiras, na administração também. Pode cumprimentar os irmãos aí. Chega junto, mais uma live profética com o pastor Márcio. Agora são 9h05. Vamos abrir na palavra daqui a instantes. Dá tempo de você compartilhar esse link, o link dessa live aí com os irmãos, amigos, familiares de perto, de longe. E vamos lá, vamos nos edificar e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe você que já está aqui conectado, de perto, de longe, de outra cidade, outro estado. Chega junto, live profética com o pastor Márcio, até às 10, estamos aqui conectados até às 10 horas, eu, você, Jesus e a sua palavra. Chega junto, gente. Quem mais está aí comigo, dá o seu alôzinho aí. Eu preciso de um retorno de áudio, imagem, se está tudo certo aí, para nós dar início aqui à nossa meditação na palavra de Deus. Hoje, dia 26 de novembro, já estamos aí finalizando o mês que antecede o último mês de 2020. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos lá, gente? Quem mais está aí comigo aí? Pessoal que está me ouvindo, está conectado, pode deixar aqui o seu retorno de áudio, imagem, se está tudo ok aí. Tudo ok, pastora Hilda? Deus abençoe a irmã Neca Silveira. Olha aí o pessoal entrando aí. Tudo ok, pastor Miguel? Tudo certo aí? Um abraço da pastora Ode, dos filhos, neto. Deus abençoe vocês aí, saudades de vocês de Caçador. Não sei se esse ano a gente consegue ir aí, dar um abraço em vocês aí na família, mas enfim, estamos por aqui, podemos nos ouvir, nos ver, estar sempre conectado em família, não é verdade? Isso é bênção de Deus. Pastora Vanilda está aqui também. Olha só, gente. Se tiver muito alto o fundo musical aí, me dá um sinalzinho que eu reduzo ele aqui, tá bom? Deus abençoe. Agora eu estou impossibilitado de responder as mensagens do WhatsApp aí, tá entrando aqui, tá fazendo a barrinha das mensagens, eu não consigo abrir para responder, tá bom? Deus abençoe. Espero que esteja tudo ok aí. Quero compartilhar um tema que Deus ministrou no meu coração nesta manhã no meu devocional. O tema da nossa live é: quem é você e onde fica a sua casa? Quem é você e onde fica a sua casa? Amém, queridos? Vamos dirigir uma oração. Você que está comigo aqui agora, gostaria que você ficasse conectado somente nessa live, porque é um momento com Deus e com a sua palavra, é um momento preciso e precioso. Então, o momento que nós estamos com Deus e com a sua palavra, nós não podemos ser obstruídos, nós não podemos nos distrair.
Então agora esse momento, para que ele seja abençoador, e para que ele tenha resultados e que você possa entender a resposta de Deus para a sua vida, é importante que você esteja 100% conectado de corpo, de alma, de mente, de espírito, para que Deus possa estar ministrando no seu coração através dessa live profética com o pastor Márcio. Tá bom, queridos? Então, se você está na sala, na cozinha, no quarto, independente do local, vamos consagrar esse momento, consagrar esse tempo, esse espaço que nós temos aqui pela mídia. Vamos consagrar ele para meditar na palavra de Deus. Irmã Inês acabou de chegar aí. Boa noite, irmã Inês. Paz seja convosco. Deus abençoe. Um abraço no Miguel, no Davi, no Mateus, na Duda. Deus abençoe. Saudades de vocês aí. Estamos sempre orando por todos vocês aí. Tá bom, gente? Vai compartilhando o link. Vamos orar, querido, consagrar esse tempo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nesse momento apresentar a nossa vida em oração diante do Senhor e consagrar, Pai, esta conexão, meu Deus, provida pela internet, esse momento que o Senhor nos concede de poder estar aqui, juntamente com os irmãos de outras cidades, da mesma cidade, de outros estados, que vão nesse momento, Senhor, separar esse tempo, não para me ver, não para me ouvir, mas para entender a sua palavra e ouvir o Senhor através da sua palavra. Ministra no nosso coração, Pai, aquilo que precisamos e não o que queremos, porque quando, meu Deus, quando nós não abrimos o nosso coração, acabamos muitas das vezes não entendendo a sua palavra. Então, ministra o que precisamos, Pai, e não o que queremos, falando ao nosso coração, liberando sobre nós as respostas que libertam, que curam, que saram e que trazem, meu Deus, a existência daquilo que não existe na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sê conosco nesta hora, Senhor, que toda interferência, que todo mal espiritual, Senhor, que age nas regiões celestiais, todo mal, Senhor, caia por terra e que o caminho esteja aberto para que estejamos todos juntos, conectados com o Senhor e com a sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã Luziene. Deus abençoe você que está aí comigo. Queridos, eu quero compartilhar com você sobre o tema Quem é você e onde você mora ou onde fica a sua casa. Eu quero fazer a introdução dessa mensagem em um texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 17 e versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo de número 58. Eu acho que eu havia falado 18, né? Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo de número 58. Enquanto você procura aí, eu vou dar mais um alô aqui para os irmãos, que eu não consegui ainda cumprimentá-los aqui. Eu acho que eu já cumprimentei todos que estão aqui e que já estão sinalizando aqui nessa live, né? A pastora Hilda, o pastor Miguel, o irmão Fernando, a irmã Isa, a irmã Neca Silveira, a irmã Rosângela, certo? Está aqui também, pastora Vanilda, pastora Valéria, irmã Inês, a Luziene Moraes. Deus abençoe. Eu vejo que está aqui comigo também a Patrícia, mais algumas pessoas aqui que eu não estou conseguindo identificar aqui através da entrada na live. Mas enfim, queridos, vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58. E Saul perguntou a Davi: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Olha só, vou repetir o versículo 58. E Saul perguntou
de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Amém? Queridos, primeira lição que nós aprendemos aqui através dessa palavra: nós não podemos negar a nossa origem, a nossa identidade espiritual, ministerial, depende da confissão da nossa identidade original, independente de quem nós somos no presente. Nós precisamos confessar quem nós somos emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, familiarmente e espiritualmente. Não importa o estado, seja ele um estado de caos espiritual, emocional, seja ele um estado de caos material, financeiro, seja ele um estado de bonança, de fartura, ou de doença, ou de enfermidade, nós não podemos negar a nossa origem, a nossa genética, a nossa descendência biológica. Nós não podemos negar isso. O nascimento de uma nova criatura em Cristo e a revelação daquilo que Deus tem para a nossa vida depende da confissão de quem nós somos e de não negar essa identidade diante de Deus e também diante dos homens. Então nós precisamos usar da honestidade diante de Deus e diante dos homens de quem nós somos, de onde viemos. Somos filhos de quem? Somos netos de quem? Moramos aonde? A nossa cidade, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa casa, com quem convivemos, onde moramos. Nós não podemos fugir da realidade de quem nós somos no presente para entender o que Deus tem no futuro. Então é importante, independente das deficiências de paternidade que talvez algumas pessoas possam ter, independente das deficiências de família, independente da situação talvez caótica a nível de família, nós não podemos negar a nossa origem. E vou repetir, a revelação da nossa identidade em Cristo depende da confissão de quem nós somos. E o que Deus está querendo fazer na nossa vida depende de assumir quem nós somos no presente. Quando nós buscamos em Deus respostas, quando nós buscamos em Deus milagres, quando nós nos aproximamos de Deus em busca de mudança, de transformação, de respostas, primeira coisa que nós temos que fazer diante de Deus é reconhecer a nossa natureza humana, a nossa identidade humana, biológica. Nós não podemos negar a nossa genética, a nossa descendência, de onde viemos, de quem viemos. Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Com quem você vive? Aonde você trabalha? O que você faz no momento? Quais são os seus hábitos? Quais são os seus hobbies? O que você está fazendo atualmente? Com quem você anda? Quem são seus amigos? Você vive bem? Você vive mal? Você está feliz? Você está infeliz? Você está doente? Você está enfermo? Você está bem de saúde? Você está vivendo com quem? Você está casada? Está amaziada? Está solteira? Está vivendo um segundo relacionamento? Vive só você com seus filhos? Com quem você anda? Aonde você está? Como está a sua vida? De onde você vem? Veja quantas perguntas eu citei para você agora.
Amém, queridos? Não se constranja por isso. Talvez você se encaixe em uma dessas perguntas que eu fiz aqui, mas isso está dentro da revelação de Deus por essa palavra que eu estou liberando para você que está me ouvindo agora. Então, diante de Deus, a honestidade de quem somos vai trazer para nós a revelação do que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Então, primeira lição dessa live, dessa palavra: quem é você? Quem sou eu? Hoje eu sou filho da dona Neiva Terezinha de Oliveira, que está aqui na live comigo. A minha mãe está aqui. A minha origem: meu pai não está mais comigo. Perdi o meu pai ele tinha 42 anos, a idade que eu tenho hoje. Tenho saudades do meu pai. Essa é a minha origem emocional. Mas entendo o propósito de Deus como um todo na minha vida. Tenho minha sogra, que é uma bênção. Tenho meu sogro, que é uma bênção. A minha origem, o meu estado atual. A minha mãe mora em Caçador. Eu tenho toda uma biografia, né? Que se eu forçar a minha memória, eu vou começar a lembrar de tudo e de mais um pouco. Vou lembrar de coisas boas que aconteceram e vou lembrar também de coisas desagradáveis que aconteceram nessa jornada que me trouxe até aqui. Então todos nós temos uma biografia espiritual, nós temos uma biografia sentimental, uma biografia física, nós temos uma biografia de genética, de descendência, e nós não podemos fugir dessa realidade. E aí eu abro essa mensagem falando de Davi, porque Davi era filho de Jessé, e Davi tinha outros irmãos. Davi era o menor da casa. Segundo alguns estudos, ele era um rapaz de pequena estatura, ruivo, e segundo alguns estudos não havia muita beleza nesse rapaz. Mas sabe-se que era um rapaz trabalhador, que cuidava das ovelhas do seu pai. Sabemos que ele era alguém muito responsável com seus afazeres. Sabemos que os seus irmãos não tinham bons relacionamentos com Davi. Os seus irmãos eram de porte maior, de maior estatura. Enfim, ele tem uma biografia, Davi tem um histórico. Mas ele é feliz naquilo que ele faz. Davi, ele tem identidade de satisfação com o que ele faz. Davi tem identidade de responsabilidade, de obediência. Davi tem requisitos indispensáveis que levaram ele a ser quem ele se tornou. Ou seja, ele se tornou rei de Israel. Mas antes do propósito de Deus fosse liberado sobre a vida dele, Davi passou por um processo de formação, de treinamento, de mudança, de melhoramento, enfim. Mas Davi não nega a sua origem. Davi não nega a sua origem. Davi foi escolhido por Deus. Davi foi separado para substituir Saul. Saul é o rei que está em eminência, está liderando, está governando. Mas Davi já está sendo rejeitado por Deus. A desobediência, o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância fez com que Deus rejeitasse Saul. O ministério de Saul, não a pessoa de Saul, não a alma de Saul. Mas o ministério de Saul foi rejeitado. E Deus olhou para a casa de Jessé e escolheu Davi e mandou então Samuel ir até a casa de Jessé e derramar o azeite sobre a cabeça daquele que Deus havia escolhido. E depois Samuel entendeu que de todos os irmãos de Jessé, quem havia sido escolhido era Davi. E sobre a cabeça de Davi foi derramado o azeite. E a Bíblia diz que desde o momento em que o azeite foi derramado na cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ele não foi mais a mesma pessoa. Ele se transformou melhor do que ele era. Amém, gente? Davi se transformou melhor do que ele era. Muito interessante, querido, um momento em que
o azeite é derramado na cabeça de Davi em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel apanhou o chifre de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi na presença de todos os irmãos. Então Davi passou por um cerimonial de unção ao público. Ele foi ungido na frente de muita gente. Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Os seus irmãos olharam aquela cena do óleo sendo derramado do chifre que estava na mão do profeta Samuel, e diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele momento em diante. Então veja que esse momento se tornou um momento público, e todos observaram, os irmãos Eliabe, Samá, todos que estavam ali, eles observaram que o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de Davi. E aquela manifestação certamente efusiva que contagiou a casa e aquele momento também começou a causar algum espanto na vida dos irmãos de Davi. Mas daquele momento em diante, Davi deixa de ser o mesmo e ele torna-se melhor do que ele já era. Então, quando Deus escolhe Davi, Deus escolhe ele no pasto, ele está trabalhando, ele está em movimento. E desse momento em diante, Davi começa a entrar num novo ciclo, em uma jornada que levará ele no futuro a ser o rei de Israel. Davi não se tornou rei de Israel do dia para a noite. Davi não se tornou rei do dia para a noite. Foi o processo que levou ele a receber lá na frente a unção de rei. Então é interessante, querido, que a unção de Deus, ela não nos faz vencedor do dia para a noite, mas é o respeito à unção que eu recebo que vai me fazendo vencedor todos os dias da minha vida. Por isso que quando Paulo orientava Timóteo acerca dos dons, do ministério, dos talentos, ele dizia: meu filho, medite na unção que você recebeu sobre imposição de mãos, medite no seu dom, medite no seu ministério, do qual foi liberado sobre a tua vida com a imposição de mãos. Tome cuidado para que o teu progresso seja diante de Deus e também diante dos homens. Então nós temos que entender, querido, que a formação depende do respeito da unção que você recebeu. A unção de Davi veio pela mão do profeta Samuel. Tudo começa com Deus olhando Davi, escolhendo Samuel, mandando Samuel para a casa de Jessé. Então Davi se submete à autoridade espiritual que está sobre a vida dele. Agora Davi é submisso ao seu pai, Davi é submisso aos seus irmãos mais velhos, Davi tem o espírito da obediência na sua vida. E quando chega o profeta Samuel e prepara um banquete, e então Jessé apresenta todos os filhos, e aí ele diz: acabaram-se os mancebos, não há mais ninguém, porque nenhum desses que estão aqui é aquele que Deus escolheu. Então Jessé precisa confessar que ele tem um rapaz de pequena estatura, ruivo, que é pastor de ovelhas. E então Samuel disse: então mande buscar. Nós não vamos participar do banquete enquanto eu não ver quem é esse rapaz que está com as ovelhas. E de repente chega Samuel, e quando chega Davi, e quando Samuel coloca os olhos em Davi, o Espírito do Senhor testifica no coração de Samuel, dizendo: é esse que o Senhor tem escolhido. Derramai sobre ele o meu azeite e ungi ele então para o processo que levará ele a ser o novo rei de Israel. Então a formação, querido, a nossa formação ministerial, a nossa formação espiritual, ela depende do respeito à unção que é liberada sobre a nossa vida através de quem? Através do profeta e do ministério que está nos oportunizando a viver uma nova história. E agora, Brasil? E agora? Quem está entendendo essa palavra diz amém. Veja a importância
de honrar, valorizar e se submeter ao ministério que te achou e está te impulsionando para uma futura liderança ou para um futuro promissor na vida espiritual, na vida sentimental, na vida ministerial. Veja a importância da submissão a quem derrama óleo sobre a sua cabeça. Quando Davi está recebendo aquele azeite, o respeito que ele dá para o profeta, o respeito que ele dá para o azeite sendo derramado, traz sobre a vida de Davi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é liberado sobre quem desrespeita a unção. O Espírito de Deus não se apodera de quem desonra a unção. O Espírito de Deus não se apodera de quem não se submete à unção. E agora, Brasil? Quem recebe essa palavra aí? O Espírito Santo não se apodera de quem desrespeita a unção e ao ministério que está oportunizando ele a sair do pasto, a sair do estágio A para o estágio de número B. A pessoa que deseja viver uma nova história dentro da sua fé, crendo na palavra de Deus, ela precisa respeitar a unção. Ela precisa respeitar a cobertura espiritual que vai conduzir ela para o processo que levará ela a entender a completude do propósito de Deus. Quando Davi se submete à unção de Samuel, o Espírito desce. O Espírito se manifesta. O Espírito toma Davi. O Espírito entra dentro de Davi. O Espírito Santo toma a mente de Davi. Toma a alma de Davi. E daquele momento em diante, Davi passa a ser guiado pelo Espírito de Deus que fora liberado pela submissão ao azeite que fora derramado pela mão do profeta Samuel. A unção que você respeita te faz crescer. A unção que você respeita te prospera. A unção que você respeita abre portas. A unção que você respeita traz milagre. A unção que você respeita destrona muralhas. A unção que você respeita quebra correntes. A unção que você respeita desfaz algemas. A unção que você respeita quebra o teto de bronze. A unção que você respeita quebra maldições. A unção que você respeita atrai o milagre. Se Davi desrespeitasse o seu pai, os seus irmãos, o profeta, o momento, a situação, o culto, o cerimonial, ele teria também sido rejeitado por Deus, como Saul foi. Então, queridos, quando nós temos uma oportunidade concedida pela palavra de Deus, porque, olha, escute isso aqui, querido, escute isso aqui, vou liberar sobre a tua vida. Quando Deus escolhe alguém, Ele vai te colocar perto de um profeta. Aleluia! Quando Deus escolhe alguém, Ele vai te empurrar para perto de alguém que te dê luz, que libere unção sobre a sua vida. Quando Deus Ele quer usar alguém, Ele vai te colocar perto de alguém que Ele já usa. Meu Deus, irmão. Se você não der um glória aí, agora eu vou fechar essa live aí, irmão. 21:34. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai te colocar perto de alguém que Ele já usa. Para que haja transferência de unção e despertamento e compartilha. É aqui que começa esse trabalho de frutificação no reino de Deus. Pegou a benção aí, irmã Luziane? Pegou a benção aí, irmã Simone? Quem pega essa benção aí? Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus vai colocar esse alguém perto de um profeta.
Deus colocou Saul perto de Samuel, Deus colocou Eliseu perto de Elias, Deus colocou Timóteo perto de Paulo, Deus colocou Silas perto de Paulo, Deus colocou Pedro perto de André, Deus colocou André perto de João Batista, João Batista colocou André e Pedro perto de Jesus, gente. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai te colocar perto de alguém que Deus vai usar para liberar a unção sobre a sua vida. Quem entendeu até aqui diz amém, gente. Agora veja que interessante. Davi foi ungido lá no capítulo 16 com a primeira unção, mas a unção de confirmação dele como rei de Israel veio 13 anos depois, 17 anos depois. Aonde, pastor? Segundo Samuel capítulo 5, versículo 3. Aqui vem a unção que vai confirmar, meu Deus, gente, a unção que vai confirmar o propósito que fora liberado quando esse menino tinha 17 anos. Agora, depois de 13 anos, aquela unção será reconfirmada, como se Deus falasse: Davi passou no teste, Davi agora vai ser conferido o grau de rei de Israel. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles quem? As autoridades ungiram Davi como rei de Israel. A primeira unção tira ele do pasto. A segunda unção faz Davi sentar no trono de Israel em Hebrom. Agora, se desse processo da primeira unção até a segunda unção, Davi tivesse desrespeitado o processo, ele não teria sido rei de Israel. Nós precisamos aprender a respeitar o processo de Deus, seja ele a curto prazo, a longo prazo. Deus tem maneiras diferentes de trabalhar na nossa vida. A maneira que Ele trabalha na minha vida é uma, a maneira que Ele trabalha na sua vida é outro. Deus sabe o tempo exato de fazer acontecer aquilo que Ele tem para a nossa vida. Respeitar o processo, gente. Respeitar a unção. Respeitar o momento. Respeitar a oportunidade. Respeitar o profeta. Respeitar o momento que Deus está preparando para mudar as coisas na tua vida. E enquanto houver um desrespeito e uma insubmissão ao momento que Deus está preparando para você, muitas coisas serão perdidas por negligência, por insubmissão e desrespeito à unção que Deus está querendo liberar sobre a nossa vida. E aí o texto que nós lemos, isso aconteceu depois que Davi venceu o gigante Golias. Ele já estava na unção de Deus, ele já estava com o Espírito de Deus. Então Davi se interessou pela batalha, foi levar os alimentos para os seus irmãos no campo de batalha por orientação do seu pai Jessé. Leve comida para os teus irmãos que estão no campo de batalha contra os filisteus. Davi prepara o queijo, pão e tudo e leva para os seus irmãos. Chegando lá, o gigante filisteu está amedrontando todos os filhos de Israel, que tem medo de entrar na batalha. Davi se mostra interessado pela batalha e pede autorização de Saul para entrar na batalha. Depois Saul coloca as vestimentas, de soldado em Davi. Davi fica desconfortável e Davi então tira aquela vestimenta, aquela indumentária de guerra e vai para o campo de batalha somente com a funda e 5 pedras. Aí você conhece a história. E aí vem aquela história que nós pregamos de Davi que matou o gigante Golias, derrubou o gigante Golias, e ali ele já estava tendo as suas primeiras experiências com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus na nossa vida nos fará derrubadores de muralhas. O Espírito de Deus na nossa vida nos faz vencer gigantes, desafios. O Espírito de Deus na nossa vida nos faz vencer
as lutas e adversidades. Nós podemos até sentir o cansaço, sentir a fadiga, sentir as dores de guerra, mas no final somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quem está pegando a palavra aí, dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém aí, irmão Décio? Tudo certo aí, Jadir? Escolhidos de Deus, quem tem o Espírito de Deus, nunca vai perder uma batalha. Quem tem o Espírito de Deus pode até se cansar, mas não será derrotado, porque Deus está com ele. Amém? Agora veja que interessante essa aqui. Quando Davi venceu o gigante Golias, Saul ficou pasmo. Que guri é esse? Que jovem é esse? Que rapaz é esse? Que menino ousado é esse? Que obreiro é esse? Que pastor é esse? Que músico é esse? Que homem é esse? Que jovem é esse? As atitudes de Davi, pelo Espírito de Deus, surpreenderam Davi, surpreenderam Saul. Saul ficou pasmo. Saul disse: que rapaz é esse? Ele venceu o gigante sozinho. Ele não levou indumentária, não levou espada, não levou escudo, não levou capacete, não levou couraça, não levou cinta, não levou botas, não levou nada. Levou 5 pedras de uma funda, derrubou o gigante, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Que rapaz é esse? O que é que esse menino tem? O que é que esse moço tem na vida dele que ele é tão forte? O que é que esse moço tem que ele é tão diferente? O que é que ele tem, gente? Davi tem o Espírito de Deus. A diferença de um combatente, a diferença não está na indumentária, não está nas coisas materiais. A diferença está no Espírito Santo que está dentro de nós. Ele faz a diferença na nossa vida. Quando ele sai, nós perdemos. Quando ele está, nós vencemos. Quando o Espírito de Deus sai, nós perdemos. Quando ele entra, nós vencemos. Por isso, nós somos a casa do Espírito de Deus e temos que ser casa permanente para ele, morada do Espírito Santo de Deus. As atitudes de Davi surpreenderam Saul, perdão. E aí que vem a revelação de Deus agora. Quando Saul chama aquele rapaz franzino, feinho, desajeitado, fedendo ovelhas: quem é você, rapaz? Quero saber da tua vida. Qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Qual é a sua origem? Da onde você vem? Qual é a sua identidade? Qual é a sua genética? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Qual é a sua cidade? Qual é a rua? Qual é a sua casa? O que você faz da vida? E agora é a hora de Davi confessar a sua originalidade diante do rei. Ele está diante de Saul. Davi não vai se envergonhar. E Davi abre o coração e diz: eu sou filho de Jessé, o teu servo. Ou seja, sou servo do teu servo. Moro em Belém. Sou irmão de Abinadab. Sou cuidador de ovelhas. Amo apacentar ovelhas. Amo estar no campo cuidando das coisas do meu pai. Davi não negou a sua origem. Davi tem uma identidade. Davi tem uma origem biológica. E ele abre a sua boca
diante de Saul e não nega a pessoa simples que ele é. Não nega a sua simplicidade, não nega quem ele é, da onde que ele vem, de quem ele é filho. Deus escolhe improváveis. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida, querido. A tua origem pode não ser das perfeitas. A tua origem, a tua descendência biológica pode não ser das perfeitas. A família que você vem pode não ser aquela família 1001 maravilhas. Não importa. O que importa é o Espírito de Deus na tua vida. É você respeitar a unção. Não negar a sua origem. Davi tem casa. Davi tem cidade. Davi tem pai. Davi é simples. E ele está dizendo, eu vim dessa família. Mas o que impressionou Saul foi as atitudes que foram promovidas pelo Espírito de Deus, que estavam dentro de Davi. Quem é você e aonde você mora? Quem é você e aonde você mora? Nós não precisamos mentir, querido. Não precisamos reconstruir uma segunda biografia para querer impressionar a Deus e aos homens. Nós não precisamos forjar caráter. Nós não precisamos reconstruir uma nova identidade. Nós não precisamos disso. Nós não podemos e não precisamos esconder de ninguém de onde viemos. Mas temos que ser firmes no propósito para onde estamos indo. Vou repetir isso aqui. Nós não precisamos esconder de ninguém quem fomos, de onde viemos, mas temos que ser firme no propósito para onde estamos indo. A firmeza de Davi no propósito, a revelação da identidade de quem ele era, levou ele a ser quem ele se tornou, o rei de Israel. Quem é você? Onde que você mora? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não precisamos nos envergonhar, querido, dos nossos delitos, dos erros do nosso passado, das experiências que nos descaracterizaram como homem de Deus. Nós não precisamos nos envergonhar. Os outros ficam envergonhados pela gente porque não entendem o que Deus está querendo fazer. Não compreende a chamada de Deus. Os outros se escandalizam porque Deus te escolheu. Os outros se escandalizam porque agora você é servo, é obreiro, é líder, é pregador. Os outros se escandalizam. Os outros. Mas nós não precisamos mais nos envergonhar daquela vida que nós tínhamos antes da unção, antes do derramamento da unção de Deus sobre a nossa vida. Quem você é, onde você mora, não importa. O teu progresso depende do respeito da unção, da oportunidade e do momento que Deus está preparando para você. Então, diante de Deus, escute isso, diante de Deus, diante do profeta, diante da oportunidade, diante do ministério, o segredo está em respeitar a oportunidade e a unção que será derramada para a tua nova história. Não importa o que aconteceu.
Todos nós temos momentos de decepção. Todos nós temos momentos de frustração. Todos nós temos momentos de tropeços, de erros, de falhas. Mas sempre quando Deus vai gerar uma nova oportunidade, Deus vai te colocar perto de um profeta, perto de alguém que vai liberar uma nova unção para o teu reavivamento ministerial, espiritual. Pegou isso aqui, querido? Pegou isso aqui? Vou repetir. Quando Deus está querendo gerar uma nova oportunidade, Deus, ele vai te empurrar para perto de alguém que vai te ungir, que vai te ajudar, que vai te motivar, que vai investir em você, que vai derramar azeite em você, que vai mentorear você. Amém, queridos? Tudo começou pelo azeite que foi derramado da mão do profeta Samuel. Glória a Deus por isso, gente. Zacarias de Lucas, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote de Deus, que era esposo de Isabel, que não tinha filhos, mas ele pertencia ao grupo do sumo sacerdote chamado Abias, ou seja, o milagre que aconteceu na vida de Zacarias foi proveniente do respeito que Zacarias dava para Abias, que motivava ele a não desistir do ministério. Eita glória, irmão! Zacarias pertencia ao grupo de sacerdotes, mas quem mentoreava Zacarias era Abias, que dizia: não desista, Deus vai te dar a resposta, não desista do sacerdócio, não desista do ministério, ainda Deus um dia vai te dar uma resposta. E no dia certo, Deus deu a resposta para Zacarias, e mesmo avançado de idade, Zacarias teve filhos com Isabel, a saber, João Batista, o profeta, o precursor de Jesus Cristo. O despertamento espiritual de Eliseu estava na capa de Elias. Deus mandou Elias ir na casa de Safate, na fazenda, nas terras de Safate, e disse: vai e escolhe Eliseu, ele está trabalhando com a 12ª junta de bois, tem 11 homens na frente dele, mas eu vou te colocar perto de Eliseu, porque eu escolhi Eliseu. Tinha 11 homens na frente de Eliseu, mas os olhos de Deus estavam em Eliseu, e o despertamento do ministério de Eliseu se deu quando Elias chegou, e Eliseu se submete à unção de Elias, que vem pela capa, e então Eliseu se acorda para o ministério. Enquanto você não respeitar quem Deus está usando para te oportunizar, segue a vida na masmorra, segue o ministério de miséria, segue o ministério atrasado, segue a vida atrasada, segue as coisas entrevadas, segue a nuvem embaçada, segue as coisas amarradas. Enquanto houver desrespeito às oportunidades que Deus está proporcionando para uma nova etapa da sua vida, as coisas permanecerão mal resolvidas. Meu Deus, irmão, essa palavra aí eu estou com vontade de me batizar hoje. Quem está com vontade de se batizar comigo aí, amanhã eu vou me batizar, irmão. Eu mesmo vou me batizar de novo. Que Jesus está pegando aqui na orelha, irmão. Até o chá esfriou do Chega Junto aqui. Faltam 6 minutos para terminar a live. E eu vou orar por você. Amém, amados? Glória a Deus. Quem você é e onde você mora? Aonde é a sua casa? Timóteo, querido,
despertou ministerialmente pela unção de Paulo. Se você deseja viver uma nova etapa, vou fechar a Bíblia para nós não estender mais, essa pregação. Vou fechar a Bíblia. Escute isso, querido. Isaías 43:18. Não vos lembreis mais das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que eu, Senhor, o vosso Deus, farei nova todas as coisas. Eclesiastes 7:12. Não diga que as coisas do passado são melhores do que a do presente, porque não é sábio fazer esse questionamento. Então nada é mais interessante para nós do que o hoje, porque o amanhã não volta mais, porque o ontem não volta mais e o amanhã talvez não chegue. Nada é mais importante do que decidir hoje. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero essa unção para a minha vida. Eu quero esse recomeço para a minha vida. Mas para isso, respeite a unção. Respeite o momento. Respeite a oportunidade. Respeite as pessoas que Deus está colocando perto de você, que vão transferir para você uma nova visão, novas oportunidades que sejam segundo a vontade de Deus. Da onde você é, Davi? Eu sou filho de Jessé, moro em Belém, sou pastor de ovelhas, sou o mais feio da minha casa, meus irmãos não gostam de mim, mas eu estou aqui, e eu respeito a tua unção, Samuel, eu respeito esse momento. Entende isso aqui, querido? Eu sou o mais feio da minha casa, ninguém me gosta lá, nem meu pai me gosta. Davi disse, meu pai tem até vergonha de mim, mas eu não tenho vergonha dele. Meus irmãos têm vergonha de mim, mas eu não me envergonho dos meus irmãos. Eu amo estar entre as ovelhas, eu amo cuidar das coisas do meu pai. E o respeito que Davi deu para a unção, trouxe ele para a segunda unção, depois de 13 anos. Deus te abençoe, querido. Essa é a palavra que eu tenho para te entregar. Eu finalizo aqui essa mensagem. Quem é você e onde é que você mora ou onde é que fica a sua casa? Não negue a sua origem. Não se envergonhe de quem você foi até aqui. Não se envergonhe das coisas erradas que deram até aqui. Não se envergonhe disso. Os outros ficam envergonhados e escandalizados. Mas Deus está dizendo para você nessa live. Vamos lá? Fazer nova todas as coisas? Vamos lá? Bola para frente, levante a cabeça, eu sou contigo, vamos lá, eu vou te usar, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, vamos lá, eu vou te levantar, vou te levar, vou te usar, quero fazer de você um canal de bênção, vamos lá? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Esta live fica salva aqui nesse canal e é transferida para o YouTube do pastor Márcio Oliveira. Siga-nos, inscreva no canal, várias mensagens, toda mensagem de live está gravada no canal do YouTube. Então você está lá no YouTube, é como se estivesse na live ao vivo. Estou conversando com as pessoas porque fica tudo do jeito que está aqui e vai para o YouTube. Tá bom, gente? Deus abençoe você, quero orar por você. Lembrando que amanhã tem culto, às 20 horas. E lembrando que a partir de dezembro, no dia 13, no segundo domingo, começamos a jornada de cultos de manhã aqui em Florianópolis, na IEQ Canasvieiras. Todo primeiro e segundo domingo do mês, às 9 horas da manhã, culto, sendo o primeiro culto de ceia, tá bom? Mas em dezembro, nós abrimos a jornada no dia 13, somente no segundo domingo. E aí, em janeiro, primeiro domingo e segundo domingo, culto pela manhã, amém? Respeitando e honrando a fé dos nossos irmãos aí, que tem esse trabalho de temporada que é intenso, mas nós queremos servir nossos irmãos, queremos abençoar nossos irmãos, e a Igreja Quadrangular de Canasvieiras está sempre à disposição para servir. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que me acompanharam nessa live até aqui, e que essa live possa, meu Deus, viajar aos corações de muitas pessoas, despertando o ministério, acordando vidas para uma nova história e um novo tempo.
Eu te agradeço por cada vida que o Senhor tem colocado aqui nas lives, Senhor, pessoas que simpatizam com o nosso ministério, que respeitam a nossa unção, Senhor, e que essas pessoas recebam essa unção, para que sejam acordadas, meu Deus, para que sejam despertadas para uma nova história e um novo tempo. Abençoe a família de cada irmão, abençoe poderosamente com a bênção da cura, a bênção da paz e a bênção da libertação, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, paz seja convosco.